Olá, amigos. Para quem não me conhece, eu sempre falo isso no início, porque pode ter alguém que esteja assistindo pela primeira vez. Meu nome é Dani Lobo, sou sensitiva, terapeuta holística, especializada em registros acásticos, método lemuriano, escritora. Tenho 5 livros publicados pela Amazon, 5 e-books que estão na descrição desse vídeo, para quem estiver assistindo pelo YouTube. Esse vídeo acontece ao vivo pelo Instagram, que eu sempre faço uma live. Quem quiser é só me seguir no Instagram e vocês vão estar recebendo as dicas positivas. E depois eu publico imediatamente no YouTube. Também quem está assistindo, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Seja bem-vinda, Michele, seja bem-vinda, Claudine. Uma alegria vocês estarem aqui. E eu escolhi para hoje um assunto muito especial, porque eu me dei conta que eu nunca fiz uma live objetivamente falando desse assunto. Então eu falei, é chegada a hora de fazer essa live, porque é um assunto muito importante que todos nós precisamos entender, acima de qualquer coisa. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é as leis cósmicas e a transição planetária. E tanto as leis cósmicas quanto a transição planetária são 2 assuntos que a gente, transição planetária, eu estou sempre falando sobre isso, né? Tem muitos vídeos aí bacanas no canal, desde quando eu comecei a fazer os vídeos, que eu comecei a fazer os vídeos no auge da pandemia em 2020. Vocês podem dar uma buscada, que eu falo bastante coisa da transição planetária, mas vou falar hoje de novo. E leis cósmicas é uma coisa que eu acho, eu não fiz nenhum vídeo com esse tema oficialmente, que a gente precisa entender. Por que a gente precisa entender as leis cósmicas e a transição planetária? Primeiro, a transição planetária, porque é pelo que a gente está passando. Então, a gente tem que ter um entendimento daquilo que a gente está passando. E segundo, é importante a gente entender as leis cósmicas, porque nós estamos subordinados a elas. A gente tendo consciência disso ou não. Tudo que acontece neste universo, no universo, está dentro das leis cósmicas. Então, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento sobre as leis cósmicas para que a gente possa saber como caminhar na nossa vida, especialmente nesse momento que a gente está passando de transição planetária. Então, vamos começar a falar sobre isso. Vamos começar a entender direitinho. As leis cósmicas, o que são as leis cósmicas? Bom, nós vivemos isso tudo dentro das nossas possibilidades aqui, da nossa cabeça, do nosso nível evolutivo, que a gente tem condições de entender, né? Então, a gente tem que ter o que primeiro em mente? Que Deus Pai, Criador de tudo que existe, criou o mundo da manifestação. O mundo da manifestação são o universo e todos os universos, que agora eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu sei que tem universos paralelos, não é um assunto que eu domino, mas vamos nos concentrar no nosso universo, que é o que interessa para nós no momento. Mas seja o nosso universo ou universos paralelos, o Criador, o campo, pode ser, cada um chama do nome que preferir, Deus, Criador, campo quântico, fonte criativa, e não importa o nome que você dê. Vamos chamar aqui de Criador de tudo que existe, é o termo que eu gosto. O Criador criou o mundo da manifestação, e nesse mundo da manifestação, o nosso universo está nele. Só que quando ele criou o mundo da manifestação, que é onde existe o processo evolutivo, esse que a gente está passando, ele criou as leis que regem o universo, que regem o mundo da manifestação. Então você tem as leis do universo ali. E todos nós, criaturas, né? Porque nós viemos do incriado, então nós somos as criaturas que o Criador nos criou, fonte, a gente pode chamar, né, de fonte cósmica, o que vocês quiserem chamar. Nós estamos subordinados a essas leis. Então, independente se a gente estiver encarnado ou desencarnado, a lei vale do mesmo jeito. Ah, Dani, mas essa lei vale só para o nosso planeta Terra? Não. Estas leis valem para todos os planetas, para o universo inteiro e todos os universos.
porque são leis cósmicas para aqueles que estão dentro do mundo da manifestação, que somos nós. Mundo da manifestação é essa estrada evolutiva que a gente percorre. Eu não vou aprofundar nisso, porque o foco hoje é a lei. Tudo bem. Então, por que eu tenho que entender essas leis? Porque essas leis regem a todos nós. A gente sabendo ou não sabendo. E se a gente souber quais as leis, pelo menos as principais, e como elas funcionam, que é o objetivo dessa conversa aqui hoje, é mais fácil a gente caminhar. A gente estar consciente, caminhando com mais consciência do que a gente está fazendo. Então vamos ser objetivos e vamos direto para as leis, né? Eu não vou estar aqui, são todas as leis. Provavelmente não. Existem muitas leis, eu vou focar nas principais e aqui que eu considero as cruciais, porque a gente tem que ter um entendimento. Primeira lei, lei do livre-arbítrio. Significa o quê? Significa que nós temos o livre-arbítrio. O que significa ter o livre-arbítrio? Eu posso fazer a minha caminhada evolutiva como eu preferir. Eu tenho direito absoluto de escolha. Então, eu escolho a minha vida, eu escolho como eu vou caminhar nessa vida, eu escolho tudo. Nada, nem ninguém pode nos invadir sem a nossa autorização. Para que exista algum tipo de influenciação, seja ela de desencarnado ou de encarnado, não importa, porque aqui, gente, isso vale para todo mundo em todas as dimensões. Não é só para a terceira dimensão. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, por aí vai. Para que uma energia possa me influenciar, é preciso que de alguma forma eu autorize isso. Então, olha que coisa profunda isso. A lei do livre-arbítrio é absoluta. O Criador nos garante que na nossa caminhada evolutiva nós temos o direito a fazer as nossas escolhas. Agora, se essas escolhas vão ser boas ou ruins, depende da gente. Mas o direito a gente tem. Mas minha vida está um caos, está tudo desmoronando. Provavelmente pelas escolhas que você vem fazendo. Mas se a partir de agora você quiser mudar e criar uma nova realidade, e mudar as suas escolhas, mudar as suas atitudes e tudo, você pode mudar e construir o que você quiser. Então olha que coisa forte, poderosa. Como a verdade é importante. Como a verdade nos dá a clareza da gente poder se movimentar melhor. Então, uma outra lei que está atrelada à lei do livre-arbítrio, que também é uma lei cósmica mega, super, hiper importante, não tem como separar essas duas leis, elas são irmãs gêmeas, essas duas leis. Que lei é essa? Lei da causa e efeito. Qual é essa lei? Toda ação gera uma reação. Então, se eu faço um determinado movimento, esse movimento vai gerar uma consequência. Vamos lembrar aquele exemplo clássico de você pegar uma pedrinha e jogar no lago. O lago tá o espelho d'água tá lá paradinho, lindo. Quando você joga uma pedrinha, não faz um círculo, um círculo, um círculo, um círculo? Ele não vai expandindo, você vê isso na água? Então, a minha ação de jogar a pedrinha gerou uma reação, que foi o círculo da vibração que se expandiu ali na água. Então, toda ação gera uma reação. Não existe ação sem reação. E para toda reação é preciso que exista uma ação que prévia. Então isso é o que a gente chama que todo efeito existe uma causa. Por que todo efeito existe uma causa? Porque a lei diz que toda ação gera uma reação. Então, para que a gente possa simplificar esta lei, vamos entender o seguinte.
Uma forma muito fácil da gente entender ela, que é uma dica muito clara para a gente conduzir a nossa vida. Se eu faço bem, quando eu pratico bem, se eu faço uma boa ação, se eu faço bem, a minha consequência só poderá ser colher o bem. Ponto. Não tem mais ou menos, não tem mimimi. Faz o bem, colhe o bem. Faz o mal, colhe o mal. Porque o efeito da sua ação, a consequência, ela será a multiplicação do seu ato. Então, se eu faço uma boa ação, se o amor, a caridade, a misericórdia, a empatia me guia e eu faço uma boa ação, eu só posso receber de volta a reação da minha ação, o bem que eu fiz multiplicado. Se eu faço uma má ação, e veja bem, não estou aqui criticando ninguém. Isto não é uma crítica. Isso é apenas uma constatação, tá? Até mesmo porque todos nós, na nossa caminhada evolutiva, a gente já fez muitas coisas ruins e a gente ainda faz, porque a gente não consegue fazer diferente, porque a gente está em aprendizado. Então, aqui não é uma crítica, aqui é uma constatação. Se a minha ação é uma ação ruim, má, o que aquilo vai se expandir? Vai voltar mais negatividade para você. Ponto. Fato. Não tem argumento, não tem mimimi, não tem, mas eu não sabia. O não saber, ele minimiza, mas ele não te isenta da responsabilidade. Quando você comete uma ação ruim, sem ter consciência de que aquilo é ruim, isso vai ter um peso mais leve na reação, porque você não estava consciente do que você estava fazendo. Mas quando você faz alguma coisa que você tem toda a consciência que você está fazendo, você sabe que é ruim, o peso vai ser no mesma proporção daquilo que você fez. Tudo da lei da ação e reação, ela na verdade, ela é rigorosamente proporcional à sua consciência do seu ato. Tá dando para entender isso, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui nesse momento ao vivo pelo Instagram. Para quem estiver assistindo pelo YouTube também o vídeo, se quiser deixar nos comentários, pode deixar alguma pergunta. Se alguém quiser, pode me interromper, pode mandar a pergunta que eu vou responder, tá? Então, olha que duas leis importantíssimas para a gente pensar. A lei do livre-arbítrio, que o meu direito ao livre-arbítrio é absoluto, ninguém pode me invadir, ninguém pode me obrigar a fazer uma coisa que eu quero, isso não existe. E a lei da ação e reação. Mas o que a gente tem que levar em consideração? A gente não pode levar em consideração só a nossa vida atual. Por quê? Porque você fala assim, poxa, mas eu só tomo burdoada e eu sou uma pessoa ótima. Só faço coisas boas. Isso, com certeza, já vai ser uma coisa gigante a seu favor. Mas a gente tem que lembrar que nós somos seres que estamos vindo de uma caminhada evolutiva onde a gente já teve muitas vidas e muitas vezes a gente está vivendo hoje algumas reações que a gente não fez hoje, mas que a gente fez há 70 vidas atrás e que ainda falta a gente equilibrar e se harmonizar com o universo. Se harmonizar com as leis cósmicas. Porque o universo, gente, vamos entender isso, a criação, o mundo da manifestação é um mundo extremamente organizado. Não existe bagunça no universo. Não existe, o caos é fruto da mente humana, não divina. As leis cósmicas, também conhecidas como leis divinas, porque ela vem do Criador, elas são impecáveis, elas são perfeitas. E no universo, no bem, o Criador, né? É tudo muito organizado. Não tem bagunça. Não tem, o jeitinho, não tem, dá uma aliviada para o meu lado. Não existe isso.
E uma coisa interessante, que é um dos motivos pelo qual eu estou fazendo essa live hoje, estou falando francamente, gente, essa live hoje eu decidi, não que eu sou sempre muito eu sou muito verdadeira. Eu estar aqui fazendo essa live, vocês sabem que eu dou consulta, eu dou curso, é o meu trabalho, é o meu sustento, é a minha vida, eu me dedico a isso. Mas vocês podem ter certeza que esses vídeos que eu coloco no YouTube, que eu faço aqui no Instagram, eu faço de todo o meu coração, eu considero a minha contribuição, eu partilhar um pouco daquilo que eu sei. Para que se alguém aqui sair de um vídeo desse, que falar assim, poxa, aquilo foi bacana que eu ouvi, eu vou refletir sobre isso, já estou muito feliz. Se eu ajudar alguém através dos meus vídeos, eu já estou contente. Porque eu faço realmente de coração. Porque eu acho que é, no mínimo, a minha obrigação. Obrigação por quê? Porque eu estudo essas leis há muito tempo. Eu vivo essa espiritualidade 24 horas por dia. É na minha vida pessoal, é no meu trabalho, é nos meus atendimentos, são nos cursos, nos livros que eu escrevo. Então, eu considero, desde quando a pandemia chegou, eu falo, os meus clientes, os meus alunos estão sempre comigo e eu tenho oportunidade de dar uma orientação, de dar uma explicação, um esclarecimento. Mas e as pessoas que não me conhecem? Eu pensei comigo, as pessoas que não me conhecem, as pessoas que não têm acesso a mim, de repente aquela pessoa está lá sofrendo, uma coisa que eu posso dizer aqui pode ajudá-la. Então, os assuntos que eu trago para os vídeos são sempre que eu procuro trazer assuntos que esclareçam em cima daquilo que eu sei, que eu continuo aprendendo, não que eu saiba tudo, tá? Mas eu entendo que eu venho nesta encarnação atual, já venho de muitas vidas, mas nessa vida atual eu me dedico a isso desde a minha adolescência. Então eu acredito que eu tenho um pouco para compartilhar. E eu estou falando isso hoje. Hoje nós estamos em outubro de 2023, do fundo do meu coração. Por quê? Porque o auge da transição planetária está se aproximando e tem muita gente ainda que nem sabe o que é transição planetária. E a gente tem que pensar que, como dizem os nossos irmãos pleiadianos, informação é luz. Como é que a gente vai poder fazer a nossa transformação pessoal se a gente não tem entendimento, se a gente não sabe, nem as leis às quais a gente está subordinado? Então vamos repetir as leis que eu falei até agora. Lei do livre-arbítrio. Você tem direito a fazer suas escolhas em tudo, é absoluto. Segunda lei, lei da causa e efeito. Toda ação gera uma reação. A lei da causa e efeito está atrelada à lei do livre-arbítrio. E ligada à causa e efeito está que todo efeito tem uma causa. Tá dando para entender até aí? Aí vamos trazer isso para a prática e para a gente notar como isso é tão importante. Eu entendo que as pessoas que chegam nesse vídeo, que elas chegam para me assistir, ou elas às vezes leem os meus livros, assistem o YouTube e falam, eu senti uma conexão, é porque eu entendo que vocês todos são como os irmãos extraterrestres dizem, são os despertantes. Estão despertando, são os trabalhadores da luz, são os autoconvocados, porque não existe acaso. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque esse vídeo tem alguma coisa muito importante para você. Então, eu vou falar, como eu disse, com muita clareza e objetividade. Vamos exemplificar a lei do livre-arbítrio, a lei da causa e efeito, e vamos ver como ela é importante para a gente. Então, eu estou partindo do princípio que você já busca a sua espiritualidade, que você está na sua caminhada, você tem sua religião, sua filosofia, você é de uma ordem, você tem algum conhecimento, você acredita na energia cósmica universal, religião ou não religião, você está lá caminhando. Ou você tem contato com seus mentores, com seus guias espirituais, ou você reza para o seu anjo da guarda, né? Vamos colocar isso aí. Você nunca passou por uma situação que às vezes você viveu uma coisa e você fala assim, poxa vida, eu procuro fazer tudo direito, eu medito, eu faço mantra, eu pratico Ho'oponopono, eu faço tudo isso e passei por uma situação difícil, nem para o meu mentor me proteger, ou nem para os meus guias me ajudarem. Aí a pessoa fica aborrecida com o guia, fica aborrecida com o santo para quem ela rezou,
fica aborrecida com a espiritualidade superior de uma forma geral. Vocês já imaginaram isso? Isso acontece. Tá certo? Não. Porque eles não podem, os nossos mentores espirituais, guias, protetores, anjos da guarda, arcanjos, serafins, querubins, espiritualidade superior, Jesus, Krishna, Buda, e mais quem você acreditar, Maria Madalena, você pode, Nossa Senhora, todo esse conjunto espetacular de seres muito iluminados, eles também só podem agir dentro da lei. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer as leis. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. A negatividade, as frequências inferiores, as frequências mais densas, que também aqui não é uma crítica, porque eu tenho respeito por todas as frequências, tá? Elas conhecem essas leis de frente para trás e de trás para frente. E tudo que elas fazem é dentro da lei. Porque a negatividade sabe que ela não pode infringir a lei. Porque se ela tentar infringir a lei, as forças superiores imediatamente podem intervir e bloquear. É por isso, vamos prestar muita atenção nisso, gente. É por isso que a negatividade, as frequências mais densas, como eu prefiro chamar, elas só podem sugerir, convidar, mas elas não podem obrigar. Por que que elas não podem obrigar? Porque o seu livre-arbítrio é absoluto. Aí a gente volta para a principal lei, como os dele também são. Olha que coisa importante, interessante, que a gente tem que ter isso muito bem compreendido na nossa cabeça. Ah, mas como é que isso seria, Dani? Então eu vou dar um exemplo a vocês muito simples. Vocês vão entender e eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão ver a vida e que vocês fazem com outros olhos. Vamos dar um exemplo muito comum no nosso país, que é o carnaval. O carnaval é uma época de frequências de baixas, muito densas, né? Então, durante o carnaval, essas energias estão com muita força, as energias densas de baixa frequência. Se você é um trabalhador da luz, se você fez a escolha de trabalhar pela luz, essa é uma época que você tem que triplicar a sua vigilância do que você já vigia normalmente. Mas, como eu disse, não estamos todos nós subordinados às leis. Eles não é porque é uma época de energia mais densa que isso faz com que eles possam infringir a lei. Não pode. Eles também não podem te obrigar. Mas eles podem te convidar. Eles podem te chamar. E como é que isso aconteceria? Vamos usar o exemplo do carnaval. Me desculpem para quem gosta de carnaval, mas infelizmente essa é a realidade. Carnaval, bloco de carnaval, festa de carnaval, na rua, é densa, é muita bebida, é muito tudo, né? Então o que acontece? Não pode obrigar, mas vamos dizer que o bloco, que o carnaval de rua, vamos chamar assim, é como se fosse a casa da negatividade, das frequências densas, não é nem negatividade só, das frequências densas, né? Onde eles têm mais acesso. Se você não for para o carnaval de rua, você fizer a sua escolha e não for, ninguém vai poder tirar você de dentro da sua casa. Ninguém pode te obrigar. E isso tem que ser respeitado e será respeitado, que existe a polícia do universo, que são os arcanjos.
Polícia do Universo está atenta. Mas pode te sugerir. É o amigo que te liga e fala assim: oi, querida, tudo bem? E aí, vamos lá, vai ter aquele bloquinho na rua de tarde. Super familiar. Um bloquinho ótimo, vamos? Aí você fala assim: vamos. Quando você fala vamos e você sai da sua casa e você vai para o meio do bloco, mesmo que seja o mais inofensivo, porque o inofensivo do que você vê aqui no plano físico, você não vê o invisível. E eu digo a vocês porque eu já vi o invisível. Não é inofensivo. E quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que era absolutamente apaixonada por carnaval, que eu fui. E só consegui mudar quando, numa noite, em desdobramento do sono, eu encontrei, não foi só era eu faço questão de contar isso para vocês aqui, porque como eu disse, eu falo o que eu sinto, é a minha vivência, o que eu posso compartilhar. Eu e um grupo de mais de 10 pessoas que eu não conheço, mas eu me vi num lugar com Miguel Arcanjo. E Miguel Arcanjo dizia assim para nós, né? Para mim e para todas aquelas pessoas que estavam junto comigo, que eu acredito que estavam na mesma situação que eu, que gostavam muito de brincar carnaval, porque eu sou da época de brincar carnaval, né? E Miguel Arcanjo falou assim: agora eu vou mostrar a vocês o que acontece do lado de cá durante um bloco. E nós fomos levados em desdobramento para a rua para a gente ver o que acontece na quarta dimensão enquanto tem um bloco de carnaval acontecendo. Gente, eu não vou falar aqui porque é horrível. Só posso dizer que foi o suficiente para nunca mais na minha vida me aproximar de um bloco de carnaval. Tenho total respeito por quem queira ir, mas também tenha consciência que cada um sabe das suas escolhas, é isso que eu estou falando. Eu tenho muito respeito. Ah, fulana foi no bloco, fulana não é... Não, eu entendo, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se ela está indo, é importante a gente ter consciência, porque a gente tem que segurar a peteca da consequência que vai vir daquilo que a gente faz, né? E daquele dia eu nunca fui mais. Então, dando esse exemplo, aí a amiga chamou um bloquinho super familiar, vamos. Aí a pessoa vai para o bloco. Se ela vai para o bloco, ela está aceitando um convite. Ela está indo para a casa da densidade. Ela está indo para o reduto das energias mais densas. Quando ela, pelo próprio livre-arbítrio dela, dá esse passo e vai para esse ambiente denso, que não é o único, existem muitos ambientes densos, ela se coloca num lugar onde as energias densas que estão ali ao redor ou outras entidades de baixa frequência que já estão há muito tempo querendo persegui-la, podem chegar até ela e fazer o que quiser e a espiritualidade superior não vai poder interferir. Não vai poder interferir por quê? Porque ela foi lá porque quis. Tá dando para entender a importância disso, gente? De como o nosso livre-arbítrio é importante a gente entender isso? Vamos dar um outro exemplo, né? E, inclusive, além de tudo, existe uma outra lei maravilhosa, que é a lei de misericórdia. A lei de misericórdia, nesses momentos, entra muito em ação. E, às vezes, a gente ainda reclama, a gente só tem que agradecer. Um outro exemplo semelhante. Você está numa cidade grande, você está num lugar perigoso, que você sabe que é perigoso andar de madrugada. Mas você quer e vai fazer aquele trajeto caminhando no meio da madrugada num lugar perigoso. Aí você depois briga com o guia ou com o mentor que ele não te protegeu porque aconteceu alguma coisa com você. Quem escolheu ir caminhar no meio da madrugada num lugar perigoso? A não ser que você tenha, sei lá, você está indo ajudar, alguém passou mal, você tem que levar. Aí é diferente. Você está sob os cuidados da proteção da espiritualidade superior. Mas se você, de livre e espontânea vontade, sem necessidade, resolve falar aí, faz isso, nada acontece comigo,
ou meus guias são fortes, me protegem. Não é assim que funciona. Porque os guias estão ali presentes, sim, seus mentores, seus guias, do jeito que você quiser chamar. Mas eles só podem entrar em ação se você também estiver ali afinada com a lei. Se você vai por vontade própria, sem necessidade, gratuitamente, andar num lugar perigoso, você está pedindo para ter um problema. E aí, quando você usa o seu livre-arbítrio para isso, você corre o risco de sofrer as consequências daquilo que você está indo buscar. Tá dando para mim entender o que eu quero dizer? É porque é um assunto vasto, a gente não tem como falar isso em 50 minutos de live. Mas eu queria que a semente principal fosse plantada. Então, qual é a mensagem? Repensa nas coisas, nas escolhas que você faz. Outro tipo de pensamento que vem, que a negatividade vai lá no teu ouvido, né? Tipo, alguém te tratou mal, é um parente, falou uma coisa, ou fez uma coisa errada com você, a gente não está aqui justificando ninguém. Mas a pergunta é, você vai dar o troco? Quando ele agiu erradamente com você, seja uma pessoa do trabalho, da sua família, pode ser até um esposo, uma esposa, ou companheira, amiga, namorado, não importa. Não importa quem seja, agiu mal com você, fez uma coisa errada. Aí vem assim, vai lá, você vai deixar barato? Isso é a negatividade, porque eles não podem obrigar. Então eles vão te sugerir, vão te sugestionar. Não é isso que a gente diz, que tem um bom e um ruim falando? É bem assim. Seus mentores estão lá, deixa isso pra lá, caminha, não dá bola para isso, o outro, não pode ficar barato. Mas a escolha de quem? A escolha é sua. Se aquela pessoa errou com você, ela automaticamente já gerou uma consequência negativa para ela própria. Ela não precisa que você vá lá e dê, entre aspas, uma lição. Isso já vai automaticamente acontecer porque as leis cósmicas são automáticas. Não precisa esperar para dizer vai ter consequência ou não. Toda ação gera uma reação. Então, existe uma consequência para o ato daquela pessoa que ela te fez mal. O grande X da questão é, e você? Como você vai reagir? Você vai morder a isca? Ou você que está vibrando no bem, que está se esforçando para se melhorar, que assiste vídeos, que faz meditação, que faz curso, que acessa registro acástico, que está lá se esforçando, está mudando sua alimentação, está mudando a sua vida, está abraçando a nova terra que está chegando. Aí você vai jogar tudo para o alto e vai dar o troco? Não adianta, gente, porque na hora que você der o troco, você estará usando o seu livre-arbítrio para se comprometer com aquela pessoa, independente do que ela tenha feito com você. Porque quando foi ela que te fez alguma coisa que você não dá o troco, ela se comprometeu sozinha. É ela e o Criador e as leis cósmicas, as leis universais, que ela vai ter que se harmonizar com isso em algum momento da sua caminhada. Não nos cabe ficar conferindo, e aí, já se harmonizou com as leis cósmicas? Não. Não é nosso papel. O que a gente tem que pensar é assim, e agora eu? Faço o quê? Me comprometo com ela e vamos os dois ficar gramando sei lá quanto tempo e quantas encarnações para resolver essa questão? Ou eu vou, mesmo que seja difícil, eu vou contar até 100 e não vou reagir. E vou focar para o positivo e vou continuar andando. Olha como é profundo. Olha como isso afeta a nossa vida. Ah, mas ela fez isso comigo, ok. Lembra o seguinte, o que o outro faz ou fez com você, ele vai ter a responsabilidade dele com o universo. Não precisa que você... A gente não tem condições, a gente não tem condição de elevação suficiente para julgar os outros. O máximo que você pode fazer é você não se comprometer. Porque se você estiver andando no caminho estreito, que o caminho da luz é estreito, e focar somente na luz,
Mesmo que alguém te faça alguma coisa que seja errado, confia, porque se você faz o bem, você só pode colher o bem. Nada de mal vai te acontecer, porque você faz o bem. Mas aí tem gente que pergunta assim, poxa, mas eu sou uma pessoa que só faço bem e eu passei por determinada coisa. Às vezes já foi um efeito de uma causa de 50 vidas atrás. Mas pelo bem que você pratica hoje, o efeito já foi minimizado. Olha que coisa importante. Olha como o bem faz diferença, o amor. E tudo isso, gente, está exacerbado por quê? Porque nós estamos no auge da transição planetária. Tá todo mundo com os nervos à flor da pele. As energias estão se sutilizando e só vai continuar a encarnar neste planeta aqueles que se afinarem com as novas energias da Terra. Quem estiver vibrando na batalha, na briga, no conflito, na disputa, na competição, na vaidade extrema, no materialismo, quando terminar essa encarnação aqui, já vai para outro planeta, mais primitivo, porque não será compatível com as novas vibrações da Terra. Gente, a gente está entrando no auge da transição. A partir do ano novo astrológico de 2024, começa a nossa contagem regressiva para o ápice da transição planetária. Então vamos começar essa mudança agora em nós. Aí o que eu preciso fazer? Vibre amor. Use o seu livre-arbítrio com amor, com empatia. E como é que eu faço isso? Não é difícil. É difícil sim, a gente se reeducar, mas é possível, mas cada dia a gente faz um pouquinho. Use com amor significa o quê? Não desça a sua frequência. A pessoa te convidou para a briga, não responde. Deixa ela falando sozinha. Eu estava aqui, antes de começar esse vídeo, eu estava me lembrando de um exemplo que eu considero espetacular. Já mandei muitas vezes nas dicas positivas, que é a minha lista do WhatsApp, que eu mando dica positiva 3 vezes na semana. Já recomendei esse filme várias vezes. Quem quiser entrar na lista de dicas positivas, é só me mandar uma mensagem por WhatsApp e me diz, Dani, gostaria de entrar nas dicas positivas. Vocês salvam o meu contato e eu adiciono vocês na lista, porque no WhatsApp, se você não salvar o meu contato, a mensagem não chega para você. E você recebe como uma mensagem individual. E recomendo a todos que estão vendo esse vídeo, procurem esse filme, o filme do Gandhi. A história do Gandhi. Gandhi foi um espírito iluminado, como se diz na Índia, um Mahatma, né? Ele libertou a Índia sem violência, sem derramamento de sangue, sem raiva, sem ódio, sem nada disso. É possível. Ele é exemplo para todos nós. Exemplo porque a gente pode fazer todas as mudanças que a gente precisa fazer sem descer a nossa frequência, pelo amor, pela paz. Ele propagava o ahimsa, que é a não violência. Ele simplesmente libertou um país sem violência. Porque se violência resolvesse, meus amigos, a gente vivia num paraíso. Vocês conhecem alguma história de alguma guerra que trouxe paz? Vocês conhecem alguma história de algum sofrimento que se harmonizou devolvendo? Não. Só o que cura é o amor, que é essa outra lei mais importante de todas, a lei do amor, no qual está inserida a lei da misericórdia, a lei da compaixão. Porque o amor é capaz de dissolver qualquer carga kármica que você traga. O amor transforma tudo. O amor que você vive hoje pode simplesmente limpar centenas de vidas de erros. Mas precisa sentir, tem que vir do coração.
Do mesmo jeito que eu estou fazendo esse vídeo aqui, de todo o meu coração. Porque eu estou usando o meu livre-arbítrio para compartilhar um pouco daquilo que eu sei. Não é nem dizer que eu acredito, porque eu acredito, é mais do que acreditar. É saber, porque eu já tive infinitas provas na minha vida de que tudo isso é verdade. E vocês vão poder ter a de vocês também. Mas por quê? Mas é uma escolha. Eu estou aqui compartilhando com vocês. Assiste o vídeo quem quiser. E quem quiser assistir o vídeo pode refletir sobre isso se quiser ou não. E eu não vou poder fazer nada. No meu quarto livro, o Alto Conselho de Sírios e os Crânios de Cristal, eu relato um momento que eu vivi num carnaval, que eu estava me sentindo sufocada pelas energias densas, mesmo sem participar do carnaval, mesmo sem ir para a rua, mesmo dentro de casa é difícil para mim. E eu relato um momento que eu busquei essa paz interior e falo, e que às vezes a minha vontade, eu tenho sentido muito isso de novo, com essa aproximação do ápice da transição planetária, que vai ter mudanças que estão chacoalhando o planeta, e já começaram, basta você olhar o que está passando na televisão. Olha tudo que está acontecendo no planeta. Se para quem não acredita em transição planetária, basta você ver que ela está acontecendo a pleno vapor, né? E vai se intensificar. E a pandemia que nós passamos não foi suficiente para as pessoas acordarem e entenderem que a transição planetária chegou e está chegando no ápice. Depois desse ápice, tudo vai melhorar, mas a gente vai ter que passar por isso. A gente vai ter que chegar do outro lado. E para a gente chegar do outro lado, do ápice da transição planetária bem, a gente tem que ter consciência das leis cósmicas, a gente tem que começar a nos transformar por dentro. E parar de culpar o mundo por todos os nossos problemas. Porque o problema são nós, como diz o Ho'oponopono. Nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece conosco. Então, pensa o seguinte, o que eu quero para mim? O que eu posso começar a mudar agora? Colocar o amor na minha vida. E a gente vai ser testado, gente. Muito testado, como já somos testados. Testado o quê? Pô, decidi que eu vou viver pelo amor, que eu vou viver pelas boas frequências. Aí vem aquele parente que te telefone e que fala, olha, estão falando isso aqui de você, ó. Estão dizendo que você não presta para nada, que você não serve, que você não faz nada pela sua mãe, pelo seu pai, que você não é ninguém, que você é isso aí, aquilo te vem com aquela força total, eu vou falar agora, eu vou dizer. Não. É essa hora que você tem que contar até 100. E tem que dizer para a pessoa de onde vem o teste, você pode simplesmente silenciar, desligar o telefone, a mensagem que você ouviu. Se for mensagem, ainda recomendo delete. Deleta, porque esta pessoa, sem querer, está sendo um instrumento das frequências densas, porque isso acontece direto, para te jogarem uma isca, para você morder, para você descer a sua frequência na hora que você está subindo. Preste atenção, gente. Está na hora da gente conhecer as leis e priorizar o que a gente quer. Recomendação para passar bem por essa transição planetária. Priorize a sua espiritualidade. Aprenda, leia, estude, faça cursos. Se dedique. Cuidado com as distrações. Não que a gente não possa se distrair. Mas distração não pode ser prioridade. Nesse momento do planeta em especial. A prioridade tem que ser a nossa espiritualidade, a nossa paz interior, o nosso bem-estar. Eu tenho um videozinho aqui no YouTube que fala sobre como criar um santuário doméstico. Assista, crie na sua casa um santuário doméstico, um oásis da paz, um lugar onde você vai ter paz de espírito para vivenciar suas experiências positivas. Porque se você priorizar as distrações nesse momento, as coisas vão passar e quando você olhar vai ser tarde. Vai ser tarde para mudar. A gente está nos 45 do segundo tempo. Para concluir esse vídeo, eu quero lembrar que isso é uma historinha que todos nós conhecemos, né? Mas vamos nos lembrar que é o que a gente está vivendo no momento. A historinha, a fábula da cigarra e da formiga. Todo mundo lembra disso? Todo mundo não ouviu essa historinha na infância?
Eu conheço essa historinha desde a minha infância, que eu sou da época do disquinho. Disquinho colorido. Eu tinha uma vitrolinha pequena, coitada daquela vitrola. A vitrola apanhava loucamente, porque eu jogava a vitrola pro lado, era uma coisa. E eu tinha uns disquinhos coloridos, e um dos meus disquinhos era a história da cigarra e da formiga. Que, para quem não lembra, a gente vai relembrar aqui. A cigarra e a formiga moravam na floresta. E era verão. E enquanto a cigarra estava lá cantando, toda feliz, curtindo o verão, curtindo o sol, curtindo o calor no alto da árvore, a formiga estava trabalhando. Ela estava catando as folhinhas e levando para dentro do formigueiro. E a cigarra um dia perguntou para a formiga: Formiga, deixa isso, para de catar essas folhas. Vem aqui, vamos cantar, o dia está lindo, o céu azul. Esse calor gostoso, vamos cantar juntas, vamos nos divertir. Aí a formiga falou: não, cigarra, eu não posso fazer isso, eu preciso guardar essa comida, porque o inverno vai chegar. E quando o inverno chegar, é essa comida que vai nos alimentar, vai alimentar a mim e a toda a minha família de formigas, no formigueiro que a gente mora. Então a gente agora não tem tempo para distração, para cantar e para brincar. A gente tem que guardar o nosso alimento ao máximo que a gente puder, porque para que ele dure o inverno inteiro. Até o próximo verão a gente tem o que comer. Aí a cigarra fala: formiga, você é boba, você tá aí, esse papel de otária que em vez de se distrair, tá aí catando. Então fica você aí catando suas folhinhas. Eu vou cantar, eu vou me divertir, eu vou aproveitar, eu vou curtir o verão. E assim, a formiga continuou trabalhando, juntando as folhinhas dela, levando para o formigueiro. Olha que bacana, trabalho de equipe. Porque são muitos ensinamentos numa historinha, né? A formiguinha, ela não estava só guardando a folhinha para ela comer. Ela estava guardando a folhinha para a família dela. E todos da família dela estavam fazendo a mesma coisa, por todos. E a cigarra estava lá se distraindo, cantando, brincando, etc. E assim aconteceu o verão inteiro. E aí chegou o outono. E aí chegou o inverno. E com o inverno, caiu a neve, sumiu tudo. Ficou frio. E as formiguinhas estavam todas aquecidas dentro do formigueiro e elas tinham alimento para passar o inverno inteiro com tranquilidade, com paz, com segurança. E a cigarra morreu de frio, porque não tinha o que comer e não tinha onde ficar. Então, quando a gente lembra da historinha da cigarra e da formiga, é uma analogia para o momento da transição planetária que a gente está vivendo. Muitos de nós somos a formiga, que enquanto os outros estão se divertindo, brincando, cantando, blá, 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 e nas distrações, né, gastando dinheiro no bar, bebendo, etc, 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 sem julgamentos, apenas constatações. Muitos de nós estão se esforçando, guardando seu dinheiro, fazendo um curso, fazendo um atendimento, comprando um livro, lendo, estudando, meditando, investindo em si mesmo, investindo no trabalho do bem, na sua espiritualidade, entendendo as coisas que estão acontecendo. E aí o que vai acontecer quando chegar o auge da transição planetária? Vai acontecer igual a história da cigarra e da formiga. Quem se preparou bem vai passar por esse período numa boa. Mas quem não se preparou vai ser bem difícil, gente. Não vou enganar não, vai ser bem difícil. Então é por isso que às vezes eu tenho essa coisa dentro de mim, que às vezes eu quero, se eu pudesse, eu escrevisse no meu livro. Eu queria sair pela rua dizendo assim: gente, por favor, acorda, acorda. Vamos acordar, vamos mudar. Porque pensem comigo uma coisa, isso é um pensamento que sempre passa pela minha cabeça. Nós somos capazes. Eu queria dar um beijo para todos os meus alunos, meus clientes que estão aqui, todo mundo que entrou, Madê, Beto, Carol e todo o pessoal que entrou, Patrícia, beijo grande para todos vocês.
Vamos pensar uma coisa. Se nós somos capazes de reunir centenas de milhares de pessoas para um jogo de futebol, nós somos capazes de reunir centenas de milhares de pessoas para uma comemoração de Ano Novo, na rua. Nós somos capazes de unir centenas de milhares de pessoas num bloco de carnaval para beber, para ter briga, para ter problema, para cantar o que quer que seja. Somos as mesmas pessoas que poderíamos estar fazendo isso para fazer um mutirão para limpar a cidade. Um mutirão de meditação. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por que o carnaval é uma energia densa? Pelas nossas escolhas. Só é denso porque a gente permite. Se a gente não permitisse, não seria. Então, olha quanto a gente tem que mudar. Já está acontecendo a mudança. Mas ela é gradual, ela não é instantânea. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? São as nossas escolhas que trazem as consequências do que a gente vê. Então está na hora da gente refletir o que a gente escolhe. E se você escolher ir para o seu bloco de carnaval, você escolher ir para a night, você escolher ir para a balada, você escolher ir no meio da noite, andar num lugar perigoso, não tem problema. É respeitado porque o seu livre-arbítrio é absoluto. Mas saiba que toda ação gera uma reação. Haverá uma consequência. E quando a consequência chegar, não reclama. Ou simplesmente você pode até reclamar. E muitas vezes vai ser usado todo o bem que está em você para minimizar a sua consequência. Às vezes dá, às vezes não dá. Então nós temos que ter consciência que as nossas escolhas geram consequências. Então antes de você tomar uma decisão importante, e eu digo a vocês, para quem quer entrar bem na nova era, eu digo, a gente está fazendo uma ponte, uma travessia. Essa travessia tem uma chave importantíssima, empatia, amor. Mesmo que eu não tenha evolução suficiente para dizer assim, você, meu irmão, que me fez mal, eu amo você. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que a gente ainda vai chegar aí, mas a gente não chegou. Mas se eu conseguir, pelo menos, não revidar, nossa, já estou com os 2 pés na nova terra. Porque os testes vão acontecer. Quer ver um exemplo simples? Basta você falar, eu vou assistir aquela palestra da espiritualidade, vou fazer aquele exercício e alguém te chama para uma atividade justamente no dia que você quer fazer. É o acaso? Não existe acaso, gente. As frequências inferiores, as frequências densas são muito organizadas e conhecem profundamente as leis cósmicas. Está na hora dos trabalhadores da luz, do pessoal do bem, também conhecer. Para saber identificar um teste. Eu vou contar uma coisa interessante que aconteceu comigo. Eu gosto de dar exemplos, porque eu acho que às vezes fica muito abstrato o princípio, a gente tem que trazer para a vida real para entender. Primeiro vamos entender uma outra coisa muito importante. O mundo visível, o mundo material, esse mundo exterior e o mundo espiritual invisível, eles não estão em lugares separados, eles estão misturados. Então o invisível interage com o visível o tempo todo para o bem e para o mal. Qual vai ser a diferença? Quem você vai ouvir, quem você vai seguir. Então eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, que não foi fácil, mas eu consegui me sair bem. Isso tem muitos anos. Eu fui fazer um tratamento espiritual numa casa espírita e era a primeira vez na minha vida que eu tinha pisado numa casa espírita. Eu estava muito precisada e fui recomendada por uma amiga para fazer o tratamento. Eu falei, vou fazer o tratamento, vou experimentar. Fui a primeira semana, amei de paixão, fiquei encantada, falei, quero estudar, quero entender, vou continuar o tratamento. Sou muito grata até hoje por ter dado esse passo, então não estaria aqui hoje. Muito bem. Como a maioria de vocês sabem, eu trabalho com tarô há muitos anos.
Eu dou curso de tarô, dou consulta de tarô, ganhei meu primeiro tarô aos 14 anos de idade, conheço, estudo tarô a minha vida inteira, é parte de mim. E tenho profundo respeito e tenho entendimento que eu sou uma estudiosa de tarô, e todo estudioso de tarô não tem ligação, vínculo religioso, nem com entidade para jogar tarô. A gente joga tarô porque a gente estuda o tarô. E estudando o tarô, você aprende a ser uma boa intérprete do tarô e nada tem a ver com a entidade, tá? Pelo menos o tarô verdadeiro não tem. Pode ter alguém que se use do tarô para outros fins, mas isso é outra conversa. Então eu tenho um profundo amor pelo tarô, respeito, faço um trabalho honesto, ponho a minha cabeça no travesseiro todos os dias, que eu tenho certeza que eu faço o que deve ser feito, caminho da luz, caminho estreito. Cheguei para a minha segunda semana de tratamento. Toda feliz, fui assistir a palestra. E fui assistir a palestra de coração aberto. Eu estava ali encantada, eu estava descobrindo um mundo que eu nunca tinha conhecido na minha vida, recebendo um amparo espiritual que eu estava muito necessitada na época. E aí a gente volta. Eu usei o meu livre-arbítrio para ir receber o tratamento espiritual. Então a ajuda pode ser dada porque eu fui pedir. Porque uma outra lei cósmica é: a ajuda só pode ser dada se pedida de onde se necessita. Eu não estava bem e essa minha aluna, minha amiga muito querida, virou para mim e falou assim: Dani, você ajuda tantas pessoas, você também precisa ser ajudada. Vamos lá comigo, vem fazer o tratamento, eu te levo lá. E eu fui, usei meu livre-arbítrio, fui buscar ajuda, recebi. Mas na segunda semana de tratamento, que é tudo novo para mim, né? Eu nunca tinha entrado numa casa espírita, era muita novidade para mim. A palestrante daquela semana, que cada semana era uma palestra diferente, de repente, gente, começou a malhar o tarô. Nossa! Mas ela falou as coisas mais horríveis possíveis. Ela colocou tudo num balaio só. Que as pessoas que jogavam tarô não eram honestas, que as pessoas não sei o quê. E eu por dentro aquilo, e o meu marido estava comigo, o Cris. E ele me conhece. E eu só vi ele me cutucando e dizendo assim: por favor, não fala nada. Porque eu sou do tipo que interrompe e vou dizer: com licença, não pode falar por todo mundo. Né? Em todas as profissões tem pessoas corretas e pessoas que não são corretas. Mas eu falei para ele: fica tranquilo que eu não vou dizer nada. E veio uma luz na minha cabeça e me mostrou uma coisa com muita clareza. Muita clareza. Eu entendi que aquela moça estava malhando o tarô, ela passou 1 hora de palestra criticando o tarô e quem trabalhava com tarô. Eu entendi que aquilo tinha sido uma articulação da negatividade. Eles influenciaram a mente dela para que ela malhasse o tarô e eu me ofendesse e nunca mais pisasse lá. A intenção era essa, fazer eu me ofender. E eu estava me ofendendo. Mas quando eu vi a cena, eu ultrapassei a aparência e eu enxerguei o mundo invisível e visível juntos, eu entendi a armadilha que eu estava, eu parei, fiquei quietinha, com cara de paisagem, até o final da palestra e disse a mim mesma: entendi, não vou me ofender porque eu sei que isso é armado e vou fazer este tratamento espiritual até o fim, não vão me empurrar para fora daqui. Porque a intenção da negatividade era que eu criasse uma implicância com a casa. E falasse assim: não piso mais nesse lugar. Eles estão falando mal do tarô. Eu falei: não vou fazer isso. E passei a palestra inteira em silêncio, não interrompi a palestrante
que eu agora estou muito melhor, mas eu já fiz isso sempre que necessário outras vezes. Assisti até o final e tive a minha confirmação no final. Qual foi a confirmação? A palestrante, que era uma pessoa muito simpática, por sinal, me parecia ser uma pessoa muito boa, coitada. Ela teve um momento de invigilância, que aquela negatividade entrou, mas ela não era uma pessoa, não. A minha confirmação foi quando a palestrante falou assim: gente, vocês me desculpem, eu nem sei por que eu estou falando sobre esse assunto. Não era o meu tema de hoje. O Felipe está dizendo, palestrante obsidiada, com certeza. Quando ela disse não era o meu tema de hoje, eu não sei por que eu estou falando sobre esse assunto, eu pensei comigo, minha amiga, você não sabe, mas eu sei. Foi uma tentativa de me tirar do tratamento. Mas eu disse para mim mesma, nananina não. E disse para quem quer que tentou me tirar, nananina não. Semana que vem estarei aqui bonitinha, sentadinha, com o mesmo amor, com o mesmo coração, com a mesma alegria, continuo adorando a casa, continuo achando isso aqui uma coisa muito bacana. E fiz meu tratamento até o final lá. Cheguei a trabalhar nessa casa, depois saí da casa, mas sou eternamente grata. Se eu tivesse me ofendido naquela segunda semana, o que estaria sendo de mim? Então eu estou contando essa história para vocês, pessoal, porque a gente tem que enxergar além da aparência. E isso acontece com quantas pessoas? Com quantas pessoas isso acontece quando elas vão fazer um tratamento espiritual, quando elas estão começando um curso, quando elas fazem um atendimento bacana com terapeuta holístico, quando elas conhecem o reiki. Isso já aconteceu com aluno meu. Eu dei uma vez porque é muitos anos trabalhando com isso, né? Eu dei um curso de Reiki 1 para uma aluna muito precisada, ela veio fazer o Reiki 1. O Reiki é uma luz muito forte, né? O Reiki é a energia do Criador. O Reiki é igual Star Wars, é a força. Eu vejo a força, eu vejo o Reiki. E eu adoro o Yoda e adoro o Baby Yoda. E eu adoro quando o Baby Yoda estende a mãozinha dele. Para mim, ele está aplicando o Reiki. Eu falo, eu sou igual a você. Tamo junto. E a moça fez o Reiki 1. E aquilo foi uma limpeza enorme para ela, para o espírito dela, para a alma dela, para a vida dela. E ela ficou muito empolgada e falou, quero fazer o Reiki 2. E o Reiki 2 estava marcado. E quando chegou perto da data marcada, que ela vinha fazer o Reiki 2... ela me manda um e-mail, na época não tinha WhatsApp, era só e-mail. Mas um e-mail muito agressivo e muito assim, arrogante, questionando o reiki e a forma que eu ensinava. E aí na hora que eu li, você tem aquele impacto que você fala, meu Deus, essa pessoa se transformou, né? Tá linda, virou um monstro, de repente. Mas eu falei assim, não, isso é a negatividade tentando afastá-la, me descredibilizar com ela, para que ela não continue o reiki, porque o reiki está fazendo muito bem a ela, e se ela continuar pelo nível 2 à frente, ela vai continuar a cura e ela vai ficar muito bem. Aí eu entendi aquele e-mail e respondi com o maior carinho, e falei para ela, eu não me ofendi, não falei, você está duvidando de mim, você está duvidando do que eu sei, de como mestra, de reiki que eu sou. Não, eu respondi a ela, olá querida, como vai, tudo bem? Estou vendo aqui suas dúvidas. Aí expliquei tudo que eu tinha que explicar e escrevi assim no final, mas olha só, você não precisa acreditar em mim. Você pode consultar os sites de reiki dos mestres mais respeitados do mundo. Aí eu coloquei uma listagem de sites e você vai ver que tudo que eu estou ensinando aqui confere com o que eles ensinam. Você não precisa acreditar só em mim. Porque alguém disse para ela que quando a gente faz o Reiki nível 1, a gente aprende um símbolo. E eu expliquei que Reiki nível 1 não se ensina símbolo. É só no nível 2 em diante. Mas isso é uma moda
que naquela época estava começando aqui no Brasil e que até hoje acontece. E aí ela foi conversar com outras pessoas reikianos nível 1 e eles perguntaram a ela, poxa, mas você não aprendeu o símbolo 1? Ela falou não. Então ela veio me questionar com 1000 pedras na mão, porque a negatividade se utilizou disso para tentar afastar ela do curso de Reiki. Aí eu expliquei para ela e falei, olha, não tem símbolo no nível 1, no sistema original do Reiki, isso não é assim que funciona, mas você não precisa acreditar só em mim. Busca esse mestres internacionais, entra lá, olha o nível 1 deles e vê se alguém ensina símbolo. Que você vai ver que não ensina. Então, eu espero ter esclarecido as suas dúvidas. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou por aqui. Nos vemos no Reiki 2. Eu entendi que ela estava sendo atacada e eles estavam me usando para tentar afastá-la do Reiki, como um dia usaram aquela palestrante para tentar me afastar do tratamento. Só que eu estava no outro lado dessa vez. E aí ela entrou, pesquisou, viu que eu estava falando a verdade e aquilo desarmou ela. E ela chegou no Reiki 2. E quando ela veio fazer o Reiki 2, eu nunca vou me esquecer disso, ela virou e disse assim para mim, você não pode ter ideia do esforço, da força que eu vim para fazer esse Reiki 2. Porque tinha uma voz na minha cabeça que dizia o tempo todo, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Sai disso, foge disso, sai disso, sai disso, sai disso. Mas eu estou aqui, na época o curso era presencial, eu cheguei até aqui. E ela falou assim, e agora que eu cheguei até aqui, eu estou sentindo uma paz profunda. Uma felicidade que eu não tenho como explicar. E eu sei que eu tomei a decisão certa. Eu falei, sim, querida, porque o mal pode sugestionar, mas não pode te obrigar, porque a decisão é nossa. E ela venceu os obstáculos dela, né? Toda essa sugestão negativa. E ela chegou no Reiki 2, fez o Reiki 2 foi maravilhoso para a vida dela. E a energia dela melhorou muito, ela se utilizou muito, a vida dela estava muito melhor, a vida com a família, a cura aconteceu. Uma outra lei universal, a lei do merecimento. O bem que ela recebeu, que veio com aquele Reiki 2, foi merecimento do esforço dela de não ter cedido às sugestões negativas. E de ter entendido que eu ali só era um instrumento do Reiki, que o Reiki era luz. Que o que eu ensinava, eu ensino, como ensino até hoje. Não mudei nada do que eu ensino do Reiki. O Reiki tem o seu formato, a sua técnica, o seu jeito, continua tendo, e eu vou respeitar enquanto eu viver e trabalhar com Reiki. Mas eu estou contando essas histórias para você, que eu quero que vocês entendam como essas sugestões podem acontecer. Então a gente tem que ter muita vigilância, a gente tem que ter muita observação. E na dúvida, faça uma oração e peça, Deus, dissolve a ilusão e me mostra a verdade. Porque às vezes você vai ficar aborrecido com uma pessoa que a pessoa ela só está sendo usada. Vocês nunca passaram por uma situação que acontece uma situação difícil, a pessoa diz assim, gente, eu não sei nem porque que eu disse isso, eu não sei nem porque eu fiz isso, eu não teria como falar tudo agora, mas eu acho que as pinceladas que eu dei aqui dão para entender que o mundo visível e invisível interagem o tempo todo, mas que todo mundo está dentro da lei. Lei do livre-arbítrio. Você tem o seu direito de escolha. Lei da causa e efeito. Toda ação gera uma reação. Lei de amor, que dissolve toda a negatividade, independente da bagagem que a gente traga. Plante o bem, viva o bem, e você só vai colher o bem. E nos momentos muito difíceis que você for testado, e o teste, gente, nunca vem naquilo que é fácil pra gente. O teste só vem naquilo que é difícil. O teste vem lá na ferida e cutuca. E se você conseguir contar até 100 e se manter em silêncio e não revidar, você já é um vencedor.
você já alcançou, deu um passo muito importante. O passo depois desse vai ser sentir amor, compaixão. Mas se não der a compaixão, vamos no que dá. Vamos no não revidar. Porque o não revidar não te compromete com as leis cósmicas. Você está ileso. Para fechar, já que eu estou falando tudo, eu vou falar tudo. Às vezes você ouve assim, alguém fez uma magia negra contra você. Ai, meu Deus do céu, tenho que me defender. Qual é a sua defesa? O amor e o perdão. Se você entrar na vibe do vou dar o troco, você acabou de se comprometer com as leis cósmicas. Tá dando para me entender? Aí as pessoas ficam assim, mas quem foi que fez? Aí é que a gente tem que pensar o seguinte, qual a diferença? Você vai fazer o quê? Vai tomar satisfação? Vai fazer de volta? Não funciona, gente. Podem acreditar em mim, não funciona. Já presenciei isso, não funciona. E todos aqueles que eu conheci, que decidiram revidar, terminaram de forma trágica. Não funciona. Por quê? Porque quando a pessoa, mesmo que a pessoa queira fazer nesse aspecto uma magia contra você, né? Isso é uma linguagem que o brasileiro adora. Mesmo que a pessoa tenha feito isso, ela, nesse momento que ela fez, ela se comprometeu com as leis cósmicas e ela vai ter que se acertar em algum momento. Você não fez nada, você não tem nada a ver com isso, você não está comprometido. Mas se você entra numa do vou revidar, vou dar o troco, vou me proteger, porque o proteger é um tipo de revide nesse aspecto, você acaba de se comprometer junto com ela e todo mundo desce e rala abaixo junto. E aí vai levar um bom tempo para depois fazer o caminho de volta. Qual é a sua maior proteção nesse sentido? Eleve seu pensamento a Deus. Peça misericórdia para a pessoa que fez isso com você, mesmo que você não saiba quem ela é. E por que você vai pedir misericórdia por essa pessoa? Porque você, por conhecer as leis cósmicas, entende o grau de complicação que isso significa. E nada passa desapercebido pelas leis cósmicas. Porque se eu pego e fazer o mal a alguém é pegar uma corrente e jogar no outro, presa no teu punho. Se você se manter no caminho do bem, nada vai te alcançar. E se precisar ajuda, a ajuda vai chegar. Então, o que você faz numa situação dessa? Fecha seus olhos. Deus, Criador, Jesus, Mãe Maria, o nome que você quiser. São Germain, porque todos são manifestação de Deus, né? Misericórdia de quem quer que tenha feito isso para mim. Porque eu tenho a compreensão de que isso é uma desarmonia com a lei cósmica. E essa pessoa, naquele momento, se atrelou a uma desarmonia que em algum momento desta vida ou de outra ela vai precisar resolver. Que Deus tenha misericórdia dela e não pense mais sobre isso. Olha para a luz, segue em frente, porque o Criador garante a você que nada nem ninguém pode entrar no seu campo de energia se você não permitir. Se você fica com raiva, se você se irrita, se você entra numa preciso me defender, você está permitindo que essa energia negativa alcance o seu campo. Se você não fizer isso, não vai entrar. A gente tem que confiar nas leis cósmicas. Eu confio nelas. Eu já tive muitas provas delas. Eu não tenho dúvida, eu sei. Não posso nem dizer que eu acredito, porque eu não só acredito, eu sei. E eu estou compartilhando isso com vocês porque o ápice da transição planetária está chegando e a gente vai ser testado de todas as formas. E sempre o melhor caminho vai ser pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão. Perdoe. Se você não conseguir, não consigo amar, tudo bem, mas olha para o positivo, olha para frente, não dá bola e continua caminhando. Porque a nova terra está aí. Eu quero ficar nela, e você? Eu estou esperando por vocês. Vamos juntos fazer essa travessia. E lembrem-se, meus amigos,
Qual é o papel agora? Priorize a sua espiritualidade, seus estudos, seus cursos, os livros que você vai ler, o seu tempo livre. Pegue o seu tempo livre, estude, assista palestra, assista filme, medite. Claro que a gente tem direito a dar uma voltinha ali, passear aqui, mas muita atenção aonde você está indo. Por mais inofensivo que pareça, presta atenção se você não está indo num ambiente denso. Porque pisou num ambiente denso, você está dando brecha para que venha alguma coisa contigo. Então vamos ficar vigilantes, alertas, mas com amor no coração e trabalhando as nossas mudanças. E como um mentor, uma vez eu canalizei uma mensagem de um dos mentores do Grande Conselho Cósmico de Atlântida, do Eréias. E o Eréias, que não é o Fínias, que é o pai da minha alma, é o Eréias. E ele me deu uma frase que está no meu caderno, que eu já até postei aqui em outras vezes no Instagram. Ele disse o seguinte: todo aquele que desperta é importante para o todo. E ele disse também que todo esforço é recompensado no caminho da evolução. E aí, quem você quer ser na transição planetária? A formiga ou a cigarra? É essa a reflexão que eu deixo para vocês aqui hoje. E amanhã eu estou postando nas Dicas Positivas o filme do Gandhi. E para quem não está nas Dicas Positivas, busca no YouTube o filme do Gandhi. Assiste. É um exemplo de uma pessoa que transformou um país com a não violência pela lei do amor. É isso, meus amigos. Até a próxima. Paz e bem.